E aí galera, tudo certo? Eu sou o Bruno Rocha e vocês estão assistindo ao canal Evolução da Curiosidade. Hoje vamos falar sobre a descoberta do DNA e a sua importância para a ciência e como isso mudou a nossa compreensão sobre genética e biologia molecular e medicina. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like para nos ajudar a crescer, beleza? Então é isso aí, vamos lá, bora pro vídeo. Na década de 1950, na cidade de Cambridge, no Reino Unido, dois cientistas chamados Rosalind Franklin e Maurice Wilkins estavam trabalhando em uma técnica chamada difração de raio-x. Essa técnica é usada para produzir imagens detalhadas de moléculas. Eles estavam interessados em estudar a estrutura do DNA, que todos nós sabemos é uma estrutura fundamental da vida. Mas o que seria essa difração de raio-x? Explicando de uma forma mais popular, a difração de raio-x é como um raio de luz especial que os cientistas usam para ver como as moléculas são construídas. É como se eles pudessem cortar uma molécula em pedaços e ver como cada pedaço se encaixa um com o outro, permitindo assim entender como as coisas funcionam a nível molecular. É muito parecido também com a forma como as pessoas usam o raio-x para ver o interior do corpo humano. Mas ao invés de ver ossos, os cientistas estão vendo as moléculas, que são responsáveis pela construção de tudo na vida, nesse caso especificamente o corpo humano. Usando essa técnica, eles conseguiram produzir imagens incríveis do DNA mostrando a sua estrutura em espiral. E essas imagens foram compartilhadas com outros cientistas, entre eles estavam James Watson e Francis Crick. Watson e Crick usaram essas imagens para modelar a estrutura em espiral dupla do DNA, que é composta por duas fitas de nucleotídeos, que são enroladas entre si. E foi justamente esse modelo que, publicado em 1953, revolucionou a compreensão da biologia molecular. E essa descoberta foi tão importante que Watson, Crick e Wilkins receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1962 por descobrirem a estrutura básica do DNA. E nesse momento você pode estar se perguntando, mas e a Rosalind Franklin? Por que ela não está na lista de ganhadores junto com eles? Pois é, vamos explicar isso mais pra frente. Enquanto isso, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente, beleza? Com a descoberta da estrutura em espiral dupla do DNA, os cientistas começaram a se perguntar sobre a sua função. E foi então que, em 1948, um cientista chamado Erwin Chargaff fez uma descoberta surpreendente. Ele descobriu que os níveis da base nitrogenadas do DNA são sempre iguais. Mas o que isso significa? Isso significa que, em uma cadeia de DNA, a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina, e a quantidade de guanina é sempre igual à quantidade de citosina. Esses são os 4 componentes básicos do DNA. Em 1951, Rosalind Franklin, que já havia contribuído e muito para a descoberta da estrutura do DNA, usou a técnica de difração de raio-x para produzir imagens detalhadas da estrutura do DNA em estado hidratado, mostrando que as duas fitas de nucleotídeos são complementares. E foram essas descobertas que tornaram possível o entendimento de que o DNA carrega informações genéticas. Tendo essa compreensão de que o DNA carrega informações genéticas, os cientistas começaram a se perguntar como essas informações são passadas de uma célula para outra e de uma geração para outra. E foi então que, em 1958, outros 2 cientistas fizeram mais uma descoberta surpreendente. Matthew Meselson e Franklin Stahl descobriram que o DNA se replica através de um mecanismo chamado replicação semiconservativa. Isso significa que durante a replicação, cada fita de nucleotídeo serve como um molde para a síntese de uma nova fita complementar. Essa descoberta foi fundamental para a compreensão da biologia molecular e da genética, e levou ao entendimento de como a informação genética é passada de uma geração para outra. As descobertas sobre a estrutura do DNA, sua função, replicação, são fundamentais para o campo da medicina moderna. A compreensão da estrutura do DNA permitiu aos cientistas desenvolver técnicas para sequenciar o material genético de diferentes organismos, o que é crucial para o estudo de doenças genéticas. A técnica de terapia gênica, por exemplo, ela permite aos médicos corrigir ou substituir genes defeituosos para tratar doenças genéticas, incluindo anemia falciforme, distrofia muscular e doenças do cérebro, por exemplo.
A técnica de edição de células-tronco também tem o potencial de curar doenças genéticas, como talassemia e a fibrose cística. E além disso, a compreensão da função do DNA tem permitido aos cientistas identificar genes específicos que estão associados ao desenvolvimento de certos tipos de câncer. Isso tem permitido o desenvolvimento de medicamentos que visam esses genes, o que tem melhorado significativamente o tratamento do câncer. Com toda certeza, é indiscutível a importância de todos esses cientistas para, enfim, entender a função do DNA e como, de fato, essas descobertas podem ajudar a salvar muitas vidas, principalmente com o avanço da ciência e da tecnologia nos dias de hoje. Mas tem algo que eu não poderia deixar passar batido. Em meio a tantas conquistas, conhecimentos e descobertas, aconteceu algo que, na minha humilde opinião, foi uma tremenda de uma sacanagem, digamos assim. Lembra da Rosalind Franklin, que falamos lá atrás, no início do vídeo, e foi quem deu origem a isso tudo? Pois é, galera, infelizmente ela não foi creditada como coautora do trabalho e sua contribuição foi subdesvalorizada, mesmo sendo suas imagens fundamentais para toda essa descoberta. Triste, né? Deixa aí, eu quero saber nos comentários a sua opinião sobre essa injustiça. Então é isso, pessoal. A descoberta sobre o DNA é incrível e tem ajudado muito na medicina moderna. Podemos curar doenças genéticas e tratar o câncer de forma mais eficiente graças a ela. Quer saber mais sobre esses assuntos? Então não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários e dar aquele like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis como esse, beleza? Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!